Mas a gente falou que todo mundo, quando aprende, né, no Abertura, tem aquela professora que ensina como fazer o A, cada letra. E aí, no primeiro momento, ainda existe aquele caderno de caligrafia, todo mundo faz igual, mas depois fica tudo diferente. Ou seja, a letra é também uma expressão pessoal. 100%, 100%, Márcia. Primeiro porque, uma vez que você sai do padrão aprendido, você migra exatamente para aquilo que é a sua personalidade. Então, você modifica a sua letra exatamente por características internas da sua personalidade que faz com que ela saia daquele modelo aprendido. Porque, na verdade, quando a gente vê, de repente, às vezes você percebe, às vezes fala para algumas pessoas que gostaria de ter uma escrita semelhante ao da professora. Só que o que ocorre? Existem pessoas que fazem a escrita semelhante ao da professora. Semelhante, não igual. Igual nunca. Porém, quando você vê esse tipo de escrita, que é uma escrita mais para o padrão, já é um indicativo para nós de que é uma pessoa que segue normas, segue padrão, obedece mais às orientações que são, muitas vezes, passadas para essas pessoas. Quer dizer, até isso, você seguir o padrão é uma característica sua. Sem que dúvida. A letra acaba te Sem mostrando. dúvida, Márcia. Agora, são inúmeras características que você pode perceber pela letra. Olha, para você ter uma ideia, quando nós analisamos uma escrita, se você pega um texto, se você tem, por exemplo, um tecido, o tecido não é feito por um único fio. Se você pega né? Exatamente. Se você pega, por exemplo, uma escrita, ela é composta de vários traços, não de um único traço. Uma escrita de 20 linhas aproximadamente, com uma dimensão no corpo central da escrita de 2,5 a 3 milímetros, só para você ter uma base, nós temos aí de 1.700 a 1.800 traços. Quando a gente vai analisar esse tipo de análise da parte da escrita, nós podemos derivar aí aproximadamente 600 e poucos itens de análise que te dão inúmeras características ou inúmeras características de personalidade, aspectos intelectuais, aspectos das suas habilidades, aspectos da sua personalidade como traços e o próprio caráter da pessoa. Tudo isso na letra, através da escrita. Através da análise da escrita. Como a gente falou, isso é muito utilizado pelas empresas, né, no momento de contratação, de conhecer, de seleção mesmo. Além das empresas, isso também pode ser usado em nível pessoal? Sem dúvida. Se você analisar o seguinte, hoje, eu, por exemplo, atuo também como consultor de carreira e para trabalhos individuais e para o próprio autoconhecimento de cada profissional, você pode usar, inclusive, a grafologia. E ela te dá um resultado bastante expressivo, porque traz no bojo da análise um aspecto que muitas vezes os testes personais não trazem, que são aspectos de pontos de atenção. Por exemplo, são aspectos relacionados a atitudes. As atitudes, muitas vezes, você pega e capta, muitas vezes, numa dinâmica de grupo. Porém, a análise da escrita te dá a informação. Vou te dar um exemplo. Características de pessoas que têm, por exemplo, uma agressividade quando são colocadas e confrontadas com uma situação. Elas normalmente respondem de uma forma agressiva. Você pode perceber isso na escrita? Sem dúvida. E você percebendo isso, isso é uma característica de atenção para aquele profissional. Porque imagina, se ele estiver numa situação de tensão e de estresse, aquilo vai aparecer automaticamente no seu comportamento. Se você tem uma análise da escrita dessa pessoa e ela é informada disso, ela pode começar a fazer um trabalho antecipadamente para evitar que nas situações de estresse ela passe a ter esse tipo de comportamento, que é extremamente desagradável. É que surge muitas vezes, Márcia, na relação com as pessoas, você fala, olha, mas eu nunca vi você ter essa atitude, como é que você pôde fazer isso? Exatamente nessa situação. É interessante. E outras coisas podem ser percebidas pensando em autoconhecimento. Você pode também saber o que você tem mais facilidade na hora, por exemplo, de escolher uma profissão, de optar por uma carreira, na hora de fazer o vestibular, aquilo que você tem mais facilidade, aquilo que você tem dificuldade. Pode te ajudar nesse momento? Sem dúvida. Se você observar